Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, hoje é dia 13 de agosto, é sexta-feira. É tempo de esperança. Hoje nós vamos fazer a reflexão de um momento muito interessante. Oi, Maria Alice, paz e bem. De um momento, de uma questão muito interessante, né? Mateus, está no Evangelho de capítulo 19, de 3 a 12. Oi, Fátima, paz e bem. A reflexão hoje é muito interessante, sabe? Boa tarde, Maria Alice. Ô, Lázara. Paz e bem, Lázara. Quem chegou? Ô, Diane. Paz e bem. Hoje a reflexão é muito interessante, né? Porque dá vontade até de pôr mais um item, assim, mais um nome para essa reflexão. Mas acho que a dureza do coração é muito boa, sabe? Porque é uma coisa que existe até hoje, né? É uma constância na cabeça das pessoas, essa dureza no coração, né? Então, né, quem está chegando aí? Ô, Ângelo! Paz e bem, Ângelo! Né? E hoje é dia de Irmã Dulce, né? Hoje é o dia da Irmã Dulce. É um dia de uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa muito, muito querida. Uma pessoa que se dedicou muito pelos nossos irmãos menos afortunados. Boa tarde, paz e bem. Estamos aí, vai ser uma reflexão interessante hoje. Assim, a leitura de hoje não encaixa muito com a leitura de Irmã Dulce, né? A gente teria que fazer o ofício próprio dela. Não existe um ofício próprio para a Irmã Dulce. Eu teria que ter construído o ofício próprio dela, mas aí fica meio complicado, sabe? Porque o ideal é que a gente faça a leitura que a igreja faz. É claro que lá, por exemplo, na Bahia, né, nas regiões que a Irmã Dulce viveu, né, até nos locais onde o trabalho dela está presente hoje, você faz uma solenidade à parte, né? Aí é diferente, né? Do mesmo jeito, por exemplo, no dia sei lá, no dia de Santo Expedito, a capela de Santo Expedito faz uma celebração à parte para isso, por conta de ser dele, né? Mas o ideal é que quem não tem uma devoção especial siga as leituras da igreja, né? Uma questão de unidade. Mas quem sabe um dia desse a gente não combina, quem sabe até presença, uma celebração só de Irmã Dulce. Pastoral da AIDS esse ano vai fazer uma missa, né, e vai ter uma missa com o ofício da Irmã Dulce, hoje às 19 horas. Né? Aí é uma coisa à parte por uma questão própria. Né? Há uma história da Irmã Dulce e da Pastoral da AIDS. Né? Mas isso aí é uma outra história, são muitas coisas que a gente tem que pensar, né? Eu estou fazendo um planejamento, devo até soltar ele semana que vem, para o
para o mês da Bíblia. O mês da Bíblia, carta de São Paulo a Gálatas, né, e eu vou trabalhar ela com o pessoal. Oi, Denise, paz e bem. Bom, pessoal, vamos começar? Hoje a leitura é um pouquinho maior, a reflexão pode ser um pouquinho mais puxada, não sei, vamos ver como é que fica. Vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram, e outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, Bomba Paraíba entrou aí, paz e bem, Bomba Paraíba. Sabe, pessoal, eu acho que é a Márcia. Sabe, pessoal, essa leitura é uma leitura muito interessante e ela traz algumas coisas para a gente pensar, né? E eu achei interessante a gente falar da dureza do coração. Por que eu estou falando disso? Porque a gente observa aqui que nessa leitura tem uma coisa assim, que tem que ver com muito cuidado. Oi, Algarte, paz e bem. E eu acho que a chave desse cuidado passa por essa história da dureza do coração. Os fariseus, eles eram um grupo religioso que existia na época. Mas era um grupo religioso com uma característica um pouco diferente de um grupo religioso como os batistas ou os essênios. Os fariseus e os saduceus eram um grupo religioso, mas que tinha uma expressão social e política, né? Ou seja, era um grupo religioso, mas que havia uma questão política forte, eu diria quase um partido. Não existia partido como existe hoje, mas é quase como se fosse um partido. É como se fosse um grupo religioso que serve a um interesse político. E nós sabemos que temos desse tipo de coisa até hoje na igreja. Vocês podem pensar aí, né?
E eles vão atrás de Jesus porque eles entendem que Jesus é um perigo. Nós vamos ter, nesse pedaço do Evangelho de Mateus, uma série de confrontos entre os fariseus e Jesus, e claramente os fariseus estão querendo pegar Jesus numa contradição, num motivo para denunciá-lo e destruí-lo. Então, essa já é a primeira dureza do coração. A dureza onde você entende que aquele que não comunga das suas ideias, daquele que não pensa como você pensa, deve ser perseguido e destruído. Uma coisa é você discordar do outro. Eu discordo disso, eu discordo daquilo. Isso é normal. É até desejável. Outra coisa é você criar um clima onde você quer destruir, onde você quer marginalizar, você quer degradar a pessoa porque ela discorda de você. Quantas vezes nós vemos no YouTube, no Facebook, no Instagram, pessoas que fulano é herege porque ele falou tal coisa, fulano está excomungado porque falou tal coisa, fulano falou tal coisa, a gente tinha que ir lá e bater nele. Sabe, mesmo que você não concorde com uma pessoa, seu coração não pode ser tão duro que você deseja a destruição dessa pessoa. Então, a primeira dureza do coração é quando eles chegam e colocam a situação com o desejo do mal para aquele que é diferente. Existe uma segunda dureza no coração aqui, que é a dureza da lei pela lei. Olha, Moisés disse que eu posso dar uma carta de divórcio. Se não fosse possível, por que Moisés ia escrever isso? Como se o que tivesse escrito ali fosse a regra, a única forma de você entender aquilo. Inclusive, é muito interessante, porque Jesus contrapõe uma realidade com uma realidade anterior. Então eles viram e falam assim, é lícito a gente dispensar a esposa por qualquer motivo? E Jesus vira e fala assim, o Criador disse, isso é o que está escrito no Gênesis, que é um dos livros do Pentateuco, ou seja, um livro sagrado para os judeus. Vocês não viram o que o Criador disse? Que vocês serão uma só carne? Como é que eu posso separar uma só carne? Ou seja, Jesus contrapõe a lei com o Espírito. Alguns querem fazer o papel de Deus, sem a misericórdia dele. Se Deus nos julgasse com a mesma régua que mediu os irmãos, não sobraria ninguém. Perfeito, Ângelo. Muito boa colocação. Perfeita colocação. Inclusive é interessante porque Jesus fala isso em Mateus 7, de 1 a 3, ele fala, não julgueis e não sereis julgados, porque com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. E, de fato, se nós fôssemos julgados por Deus conforme nossas culpas exigem, ninguém subsistiria, como diz um dos salmos. Né? Muito boa a sua colocação. E aí você vê a primeira dureza do coração. A segunda dureza é essa dureza que eu estou falando. Você vê a lei, a regra, do jeito que está escrito. E é interessante que Jesus fala assim, você está vendo essa lei, mas você está se esquecendo dessa realidade. Né? É impressionante como as pessoas, às vezes,
querem trabalhar as coisas estritamente como se fossem um documento, uma coisa que está ali, uma regrinha, e a regrinha é que manda, né? De vez em quando alguém me pergunta coisas que eu fico, às vezes, até sem jeito, né? Bernardo, quantas dobras eu tenho que fazer no corporal? Eu sei lá, eu faço 2 horizontais e 2 verticais. Mas não pode ser 3, não? Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, mas que regra é essa? Que coisa pela regra, né? É a regra pela regra, do jeito que a regra está escrito, se tem uma vírgula aqui, se tem uma vírgula acolá, né? E com isso você esquece a origem, né? E para mim é assustador, porque nota bem, se eu viro hoje para você e falo, você tem essa regra e a pessoa ignora essa regra, eu começo a achar que vocês estão doidos, que eu estou doido. Está todo mundo doido porque é a regra pela regra pela regra. Não, há um espírito. Paulo é tão radical que fala que a letra mata e o espírito vivifica. E eu entendo o que Paulo fala quando eu vejo essa leitura. Porque nessa leitura você vê claramente o seguinte, que eles estão tão preocupados com a regra que eles se esquecem da própria palavra de Deus. E se você esquece da própria palavra de Deus, né? Como é que eu posso ter vida? Meu fardo é leve? Pergunta o Ângelo. Perfeito, é isso mesmo, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas tem gente que não, que quer colocar um fardo pesadíssimo e um jugo duro. Você olhou para o lado, na hora indevida, pronto. Já está errado, não tem mais salvação para você. Durante a missa eu passei o plantão inteiro acordado à noite, fui rezar lá a missa no domingo, em vez de ir para casa, fui cansado, mas aí eu não prestei atenção na missa direito. Então não valeu. Não valeu, porque você tem que se dedicar à missa. Poxa, a pessoa não tem um desconto pela pessoa que cuidou do seu parente, do seu amigo, dos outros, com tanto afeto e carinho. Não tem um desconto, não. Não, porque na regra diz. Olha o jugo pesado. Qual é o fardo que você está pondo nessa criatura? É outra dureza de coração. A dureza de coração em que a única coisa que é importante é a regra. Não existe espaço para que o Espírito te ilumine e leve a uma solução. E aqui tem uma terceira dureza de coração que é talvez a mais grave de todas. Se bem que as duas estão relacionadas, as duas anteriores estão relacionadas a essa. É a dureza de coração de não valorizar a pessoa, especificamente aqui, de não valorizar a mulher, né? Eu, por incrível que pareça, eu diria que Jesus aqui teve até uma postura de feminista. Bernardo, como é que você pode falar isso? Presta atenção, presta atenção. Qual é a pergunta do fariseu? Vamos ver a pergunta do fariseu. O que o fariseu pergunta? Né? É permitido ao homem dispensar sua esposa por qualquer motivo? A pergunta já estabeleceu uma hierarquia. É permitido ao homem dispensar sua esposa. Ele não perguntou
se a esposa pode dispensar o homem ou o homem a esposa. Então ele diz que quem pode dispensar é o homem. Notaram? Então ele já chega dando um direito ao homem que ele não dá à mulher. E assim, vocês viram a perversidade dessa frase? Olha só, por qualquer motivo. Ou seja, se a mulher não faz algo que agrada esse homem, ele pode dispensar essa mulher. Se a mulher não cozinha bem, ele pode dispensar, despedir a sua esposa. Se a mulher não canta bem, ele pode despedir a esposa. Se a mulher, se ele viu uma outra mulher que ele gostou, ele pode despedir essa e ficar com a outra. Ou se a mulher dele ficou velha e ele não quer mais ela, quer uma novinha, ele pode despedir essa, qualquer motivo. Tá valendo, né? Ou seja, essa pergunta intrinsecamente transforma a mulher num objeto de disposição do... Ela perde toda a sua dignidade de ser humano. Ela é tratada como se fosse um objeto de satisfação, de prazer do homem, né? E pronto. Que Jesus diz? Claro que não. Claro que não. Vocês não podem fazer isso. O homem e a mulher são uma só carne. Aqui você pode pensar de dois jeitos. Você pode pensar como se uma vez casados se tornam grudados, inseparáveis, ou pode pensar que Jesus também tenha falado o seguinte: a dignidade da mulher é igual à dignidade do homem. Então você não pode tratar ela como um objeto. Não é algo que você usou e joga fora. E aí vocês veem como esse coração é duro, porque alguns falam assim, mas se essa é a situação, será que vale a pena se casar? Ou seja, algumas pessoas viram e falam assim, se eu não puder jogar fora a mulher quando ela não me interessar mais, para que eu vou? Ele está tão duro que ele não consegue ver a dignidade do ser humano, né? Ele estabelece uma relação de eu sou uma pessoa que vale, fulana não vale nada. E sabe, João 23, se eu não me engano, é no Passe em Terres, eu não dou certeza. Ele fala que a dignidade humana é dom de Deus. Olha bem, dom de Deus, que foi ferida pelo pecado de Adão e Eva. Ou seja, do mesmo jeito que o pecado de Adão e Eva deturparam a natureza, eles retiraram esse dom. As pessoas pararam esse dom como tinha que ser vivido. Ele foi imaculado. E ele fala mais. Ele fala assim, restituída por Jesus Cristo em sua paixão, morte e ressurreição. Então, a gente que segue Jesus, a gente não pode negar a dignidade humana. A gente não pode ter um coração duro ao ponto, oi Gilmar Cunhado, tudo bem, paz e bem. Se você que segue Jesus, você não pode ter um coração duro, você não pode negar a dignidade humana, você não pode viver única e exclusivamente sob a lei. A lei, a lei, a lei, a lei. Veja o Espírito, veja o que há de importante, o que há dentro daquilo para que seja melhor para todos e todas. E acima de tudo, se você acredita em Jesus,
mesmo que a pessoa fale alguma coisa que seja contrária ao que você acredita, ao que você deseja, você não pode ter uma relação de destruição dessa pessoa, uma relação de maldade com essa pessoa. Tudo isso é dureza do coração. Hoje é dia de Santa Dulce dos Pobres, da Irmã Dulce, do Anjo Bom da Bahia. Uma mulher que tinha o oposto, um coração absolutamente mole. Uma mulher que era capaz de deixar para lá a regrinha aqui e a regrinha ali para cuidar do outro. Uma mulher que era capaz de dizer, não, tudo bem, essa pessoa tem esse monte de erro, mas ela é amada por Deus, eu quero cuidar dessa pessoa. Sabe, hoje vamos tentar reduzir a dureza do nosso coração para que a gente possa lucrar com isso. Amém? Bom, pessoal, hoje eu tive felicidade, estou vendo Gilmar, meu cunhado, lá do Espírito Santo. Então, a nossa live hoje já está em 3 estados. Né? Paz e bem, Fátima. Temos uma pessoa em São Paulo, uma pessoa no Espírito Santo e uma pessoa do Rio. Temos 3 estados, né? Então, estou até contente. Fátima, cheguei no final. Chegou no final, mas ainda recebe a bênção, Fátima. Não perdeu a bênção, não, hein? Dá para aproveitar a bênção ainda. Fátima está mandando amém com coraçãozinho azul, vermelho, mãozinha de oração. Pessoal, vocês sabem de um detalhe? Eu vou contar um detalhe para vocês. Né? A Diane está mandando amém também com mãozinha. Vocês sabiam que a Fátima tem 2 netos gêmeos que estão fazendo aniversário hoje? Sabiam disso? Vamos dar rezar pelos netinhos gêmeos. Os corações para os meus netos gêmeos que fazem 21 anos. Tá vendo? Eu falei! Olha aí, ó. Maria Alice está mandando amém, Ângelo está mandando amém. Pessoal, hoje vamos rezar pelos 2 netos, estão fazendo 21 anos da Fátima. São gêmeos, né? Entendeu? Né? Você dá um beijo neles por mim. Não, pior que ela vai dar à distância, porque os gêmeos estão lá do outro lado do mundo, estão lá na Austrália, pessoal. Luana e Luiz Carlos. Olha aí, ó. Né? É bom, né? Sabe, isso é uma dimensão da nossa live, né? Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós, amém. Tem um monte de gente mandando parabéns para você, Fátima. Sabe, isso é uma coisa gostosa dessa live. A gente meio que criou uma comunidade aqui, né? Mesmo quem não se conhece pessoalmente, se gosta, fica feliz, né? Eu tenho certeza, por exemplo, que o Ângelo está felicíssimo em saber que os netos da Fátima estão fazendo 21 anos hoje, né? A outra Fátima mandou bolo doce, bolinho com... mandou um monte de guloseimas, hein? Luana e Luiz Carlos vão ficar felizes. Fátima está agradecendo com mãozinha de oração, mas acho que essa aqui é a graça, sabe? Olha, Denise está falando, eu também sou gêmea. Ó. Sabe, acho que essa que é a graça da nossa comunidade, uma comunidade de fé, de amor, né? Juntas em torno do Evangelho, da Palavra de Deus, né? Essa é uma igreja, assim, no molde da igreja. Da igreja. Bom, vou me despedir, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão da Irmã Dulce, do Anjo Bom da Bahia, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Quem precisar sair, usa máscara. Combinado? Pintou a chance, teve a oportunidade. Vacina, qualquer braço. Tudo é dom de Deus. Hoje e sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 15h30. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.